Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amados irmãos, que nós estamos falando acerca das parábolas do Senhor Jesus. Hoje, amado, eu quero contar mais uma parábola do Senhor Jesus e quero falar acerca do dracma perdido, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Amados, diletos irmãos, eu geralmente não estou seguindo na ordem cronológica as parábolas do Senhor Jesus. Então, existem parábolas, por exemplo, que eu já contei, que ele vem lá no final, quando Jesus estava da semana da sua morte, e existe outras parábolas que eu estarei contando, que são o princípio das parábolas do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o dracma perdida. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Eu vou usar a Bíblia King James, onde está escrito assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne seus amigos e vizinhos e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos à explanação. Tentarei ser breve na explanação desta parábola. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Jesus contou a parábola do dracma perdido quando estava ensinando diante de pessoas que eram desprezadas pelas elites judaicas. As lideranças religiosas dos judeus criticavam Jesus por manter contato com essas pessoas. Então, qual é o significado desta parábola? O significado da parábola do dracma perdido fala da forma como que Deus busca o pecador perdido e se alegra quando este pecador se arrepende. Portanto, a reflexão que podemos tirar desta parábola, que não podemos ter a pretensão de desprezar aquele a quem Deus busca. Então, amados, o dracma perdido, ele é uma parábola bastante curta, mas tem um significado muito grande. O significado da parábola do dracma perdido, a parábola do dracma perdido fala sobre a forma como Deus busca o pecador perdido e se alegra com seu arrependimento. Essa parábola contada por Jesus está registrada em Lucas, capítulo 15, 8 até o versículo 10. Nós vemos que são versículos bem curtos. Nela, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma das suas 10 dracmas, diligentemente se põe a procurar o dracma perdido. Essa mulher acende a sua lâmpada
e varre toda a casa até encontrar o dracma que se perdeu. Ao encontrar o dracma perdido, a mesma mulher convoca as suas amigas e vizinhas para se alegrar com ela por ter achado o dracma. Na conclusão da parábola, Jesus diz que semelhantemente há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vejamos na sequência desta texto bíblico, amados, o significado e a explicação completa da parábola do dracma perdida. Vamos analisar esse contexto da parábola. O evangelista Lucas registrou a parábola do dracma perdida num capítulo onde duas outras parábolas também foram registradas. São elas as parábolas da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Então nós vemos aqui que fala sobre na ovelha perdida e do filho pródigo, todos têm a coincidência de pessoas que estão perdidas. Obviamente existe uma profunda ligação entre as três parábolas, na qual Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. É isso que Jesus quer transmitir para cada um de nós. Na ocasião em que contou a parábola do dracma perdido, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Por isso, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Essas pessoas não participavam de nenhuma sinagoga, de nenhuma reunião religiosa, porque eles não eram bem-vindos, porque eram as pessoas banidas da sociedade. Já os publicanos eram cobradores de imposto. Os judeus que estavam a serviço do Império Romano, os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Eles eram considerados como traidores da nação israelita, que cobrava imposto dos seus próprios irmãos a favor do Império Romano. Era recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essa classe de pessoas. Porém, Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com eles e até mesmo iam em busca deles. Foi assim com Mateus, um publicano que o Senhor escolheu para ser um dos seus 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei, com todas as suas ignorâncias e soberba religiosa. Eles não conseguiam perceber que o propósito pela qual o Filho de Deus veio ao mundo é buscar e salvar os perdidos. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou 3 parábolas, entre eles a parábola do dracma perdida. A explicação da parábola do dracma perdida, irmãos, essa é uma parábola bem pequena, porém a sua simplicidade revela uma história completa e profunda. A história da mulher e as suas dracmas perdidas se harmonizam à vida cotidiana do primeiro século.
esse dracma perdido, em algumas traduções, é uma moeda de prata, era uma moeda grega de tal como o denário romano. O dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. Um dracma ele equivalia também a um denário, que um denário significava uma jornada de trabalho. Alguns sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas faziam parte do seu dote e era usada como um tipo de enfeite. Se for esse o caso, então é possível que ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente em volta do seu pescoço, conforme o costume na época. Ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava seu penteado. Seja como for, o fato de a mulher perder uma das dracmas foi um motivo de grande ansiedade. Ela teve uma grande preocupação. Jesus também fala que, ao procurar o dracma perdida, a mulher acende uma lâmpada. Isso indica provavelmente que Jesus estava utilizando como pano de fundo para a sua parábola uma típica casa de uma pessoa de classe pobre. Essa casa era bem pequena, tinha piso de terra batida e não havia janela. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede próxima ao teto. Isto servia para permitir a ventilação no interior da casa. Entretanto, tais abertura de ar não era suficiente para prover iluminação adequada. Mesmo durante o dia de sol, a casa permanecia escura. Assim, fica evidente a dificuldade que havia na procura de alguns objetos pequenos que caíam no chão da terra. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varre a casa em busca do dracma perdido. Ela procura em cada canto com muita diligência, até que consegue encontrar a moeda. Ao encontrar o dracma perdida, a mulher desejou repartir sua alegria com as suas amigas e vizinhas. Afinal, o dracma estava novamente guardado em segurança. O significado da parábola, amados, é que a parábola do dracma perdida ocorre exatamente nesse ponto de Jesus afirmar que, assim como a mulher se alegrou com as suas amigas pelas moedas encontradas, também Deus se alegra diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Esse é o clímax, ou seja, da própria parábola. Algumas pessoas, amados irmãos, caindo nas armadilhas das alegorias, insistem em atribuir o significado a cada um dos elementos dessa parábola. Essa pessoa diz, por exemplo, que a mulher dessa parábola simboliza o Espírito Santo ou então a própria igreja. Eles dizem isto ao entender que o pastor da parábola da ovelha perdida simboliza Jesus, enquanto a parábola do filho pródigo foca em representar o Pai. Outros também afirmam que a lâmpada que a mulher acende representa o Evangelho. Na sequência, supostamente, a vassoura com que ela varre o chão seria a lei,
Mas não é preciso um grande esforço, amados, para entender que essa interpretação estão errados. Elas fogem do objetivo da história contada por Cristo. Ao se interpretar uma parábola, sempre é preciso priorizar sua mensagem central. Quando se segue essa simplicidade da interpretação, dificilmente se erra o alvo do ensino do Senhor Jesus. Não há qualquer necessidade de se atribuir significado para todos eles, para todos os elementos de uma parábola. Esse tipo de coisa apenas distorce a sua verdadeira mensagem. Quando uma parábola possui um elemento que precisa ser identificado no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus deixa isso diretamente expresso em sua narrativa. A parábola do semeador é um exemplo disso. Quanto à parábola do dracma perdida, a mensagem é muito clara. Deus busca pelas almas perdidas, Deus busca pelos perdidos e se alegra grandemente na presença dos anjos por cada uma dessas pessoas que se arrepende. É isso a mensagem central desta parábola. O ensino principal da parábola do dracma perdido ficou claro que o Senhor nosso Deus se alegra quando alguém se arrependa. O importante, então, a aplicação prática para a nossa vida cristã. Devemos sempre nos perguntar qual tem sido a nossa atitude para com as pessoas que estão perdidas. Será que estamos tendo tempo para levar a palavra de Deus, para anunciar a salvação para aqueles que estão perdidos no mundo? O contexto da parábola da dracma perdido nos convida a olhar para o exemplo de Jesus. A Igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, assim como o Senhor agiu. É triste ver que muitos se denominam cristãos, mas seguem o exemplo dos escribas e fariseus. Eles não demonstram amor pelas almas perdidas. Ao invés de evitar os pecadores de seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles e ativamente os buscavam. Jamais deveremos, amados, correr o risco de desprezar aquele a quem o Senhor busca. Como seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido. Devemos falar a verdade, amados. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples moeda perdida, mas tal é aquela mulher que busca a sua moeda perdida. Deus busca aquele a quem o mundo despreza. Isto porque o valor e o mérito não está no perdido, mas naqueles que a encontra, naqueles que buscam a salvação. Então, amados, nós devemos estar constantemente nos aproximando de Deus em busca da nossa salvação. Essa é a mensagem central de que nos céus, amado, existe muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que aquelas pessoas que se acham acima de tudo. Então pense nisso. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago da razão da parábola do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe abundantemente. E se for permitido por Deus, amanhã eu voltarei trazendo mais uma
parábola do Senhor Jesus. Fique em paz. Amém e amém.